Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa classe Vida de Cristo. Hoje, na nossa quarta aula, falaremos sobre o ministério de Jesus, dando seguimento ao nosso estudo. Antes de iniciar a aula, relembro a vocês os nossos compromissos: ler pelo menos um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, e decorar o versículo em João 8, 31 e 32. Então, até a última semana de novembro, até o término deste curso, conseguimos cumprir esses dois compromissos. O nosso cronograma nossa primeira aula falamos sobre as profecias messiânicas, depois falamos sobre o nascimento de Jesus, o impacto que isso teve e tem ainda nas nossas vidas. A última aula falamos como que era a vida diária, do dia a dia, nos tempos de Jesus, os aspectos políticos, religiosos, morais da época de Jesus Cristo. E hoje vamos falar especificamente sobre o ministério de Jesus, dando seguimento ao nosso estudo. Primeiramente, antes do início do ministério de Jesus Cristo, temos que destacar dois eventos marcantes na vida de Jesus. O primeiro deles foi o seu batismo, podemos ver ali em Mateus 3, no versículo 13 a 17. Até é um fato interessante, porque quando Jesus foi ser batizado por João Batista disse: Senhor, tu tens que me batizar, porque o Senhor é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: não, eu preciso ser batizado para serem cumpridas as Escrituras. Então é um fato interessante, porque Jesus foi batizado antes de iniciar o seu ministério. E o segundo fato marcante antes do início do seu ministério é aquele período de tentação no deserto, que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado por Satanás e não pecou. Então, ali em Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, nós podemos constatar esse período que ele passou no deserto. Então, isso antecedeu o início do ministério de Jesus Cristo, o seu batismo e depois o período de tentação no deserto. O ministério de Jesus ele durou aproximadamente cerca de 3 anos e meio. E o estudo, normalmente os estudiosos, eles dividem em 3 períodos. O ano da obscuridade, nós vamos ver por que se chama dessa maneira, o auge de sua popularidade durante o ministério e depois o maior período de rejeição, que é a parte final do seu ministério. Então são esses 3 períodos que nós vamos estudar em relação ao ministério de Jesus Cristo. Primeiramente, o ano da obscuridade. Por que se chama ano da obscuridade? Não se assustem, é somente porque é o período que existem menos fatos relatados em relação ao ministério de Jesus. Não tem nada de obscuro, errado, é porque existem poucos fatos relatados na Bíblia em relação a esse primeiro período do ministério de Jesus. O ministério de Jesus ele se inicia em Judeia, ali em Jerusalém, naquela primeira seta ali embaixo do mapa, e termina lá na Galileia, nesse trecho amarelo que a gente vê no mais ao alto do mapa, que é onde ele faz as maiores curas e pregações. Durou aproximadamente 8 meses esse primeiro período do ministério dele. Então aqui a gente coloca ali também, tem a seta em Samaria, porque para chegar até a Galileia ele tinha que passar por Samaria. Então foram nessas 3 regiões que seu primeiro período de ministério percorreu. A região da Judéia, em Jerusalém, a região de Samaria, ali em roxo, e depois ao final na Galileia, no trecho amarelo. E quais são as principais ocorrências, os principais fatos nesse primeiro período de ministério de Jesus, o ano da obscuridade? Temos nesse primeiro período o chamado dos primeiros discípulos ali em Cafarnaum. Se voltarmos ali no mapa, aqui, nessa parte mais ao alto do mapa, fica a cidade de Cafarnaum. E foi em Cafarnaum que foi chamado e foram escolhidos os primeiros discípulos.
temos o chamado de Simão, irmão de André, e de Tiago e João, que também eram irmãos. A gente pode ver isso em Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 20. Esse foi o primeiro chamado dos discípulos e uma das primeiros fatos relatados na Bíblia nesse início de ministério de Jesus. Depois, em João 2, do versículo 1 a 12, nós temos o relato do primeiro milagre efetuado por Jesus, que é a transformação de água em vinho naquele evento, naquele casamento que ocorreu. Ele transformou água em vinho. Então foi o primeiro milagre, o primeiro sinal que Jesus fez em seu ministério. Foi na região de Canaã, que também fica ali ao norte, na Galileia. Depois nós temos o relato da purificação do templo em Jerusalém. É a primeira purificação do templo. A gente vê isso em João 2, versículo 13 em diante. O que era a purificação do templo? O templo era a casa onde os judeus iam para louvar e adorar a Deus. Só que existia ali, na época, uma série de comércios em torno e até ali no templo, e isso incomodava muito a Jesus, porque ele dizia que a casa de Deus não podia virar uma casa de comércio. Por que tinha esse comércio? Porque o comércio era feito por causa dos sacrifícios a serem pagos com a compra de animais pelos pecados. E isso ia acabar, lógico, depois com a morte e ressurreição de Jesus, mas até aquela época os sacrifícios ou o pagamento pelos pecados, a expiação pelos pecados, era feita com a morte de animais. E existia um comércio muito grande ali em torno do templo, e isso incomodava muito Jesus. Então ali Jesus já desafiou os líderes religiosos, já desafiou os costumes da época em purificando o templo. Depois nós temos o famoso encontro de Nicodemos com Jesus. Lembra que nós vimos na última aula que Nicodemos era um fariseu, integrante do Sinédrio. Vimos na última aula que os fariseus eram os líderes religiosos mais poderosos na época, eram os grandes estudiosos e mestres da lei, e eles lideravam o Sinédrio, que é aquele órgão político religioso que controlava toda a vida política religiosa dos judeus. E ele, como mestre da lei, ele foi ter com Jesus e foi meio escondido conversar com Jesus. E ele, o que ele perguntou a Jesus naquele episódio relatado? Ele falou: Senhor, chamou ele de Rabi, que é Rabi, né, mestre. Então ele sendo um profundo conhecedor da lei, reconheceu Jesus como mestre e falou a Jesus: olha, todos esses sinais que o Senhor tem feito, o Senhor só pode vir da parte de Deus. Ou seja, reconhecia que Jesus vinha e era filho de Deus. E aí o que Jesus responde? Aí que ele fala do novo nascimento, que só pode ver o reino de Deus quem nascer novamente. E isso deixou a mente deste fariseu de Nicodemos muito confusa. Como assim nascer de novo? E aí Jesus explicou para ele o que significa nascer de novo. Porque Nicodemos falou: eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus falou que não, que nós nascemos na carne quando nascemos de nossas mães, mas que nós temos que nascer do Espírito Santo. E aí ele diz como que é o nascimento através do Espírito Santo. Então é o relato ali que a gente vê em João 3, e ele explica para o fariseu, para um mestre da lei, o que é nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E como um outro fato que aconteceu justamente nesse início do ministério de Jesus, encontro de Jesus com a mulher samaritana, que a gente vê lá em João 4, de 1 a 26, na cidade de Sicar, que fica ali na Samaria. E o que tem de grande importância encontro com a mulher samaritana? Os judeus, em geral, eles não gostavam dos judeus da região de Samaria. Por quê? Vamos voltar lá atrás no tempo. O reino, no final, antes da divisão
de Israel existiam, era só Israel, e depois o reino de Israel ele foi dividido entre Israel e ele foi dividido entre o reino de Israel e Judá. E o que acontece? A região de Samaria, depois da divisão dos reinos, a região de Samaria, ela era aceitável, ela era transigente e ela começou a aceitar costumes de outros povos dentro da sua própria cultura. Então, para os demais judeus, o povo judeu que morava na região de Samaria era tido como um judeu não puro, porque ele começava a aceitar costumes de outros povos, além de se casar com pessoas de outros povos, então ele não era considerado um judeu puro. Então, Jesus e conversar com uma mulher samaritana era uma afronta para os costumes daquela época. E nós vimos isso relatado ali em João. E aí Jesus fala ali, explica sobre que ele pede água no poço ali, né, porque ele estava com sede. E aí Jesus explica para aquela mulher sobre o que é água viva, que é água que você nunca mais vai ter sede. E é uma passagem muito interessante de ser estudada, porque quebra uma série de costumes, porque primeiro ele sendo homem, falando com uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana, que era muito mal vista pelo povo judeu. Então esses são os principais fatos nesse primeiro ano de ministério de Jesus. Depois nós passamos ao período que se chama o auge da popularidade, que Jesus foca o seu ministério, nós podemos ver ali no mapa, na região de Cafarnaum, que é uma cidade que fica ali na Galileia, na parte alta ali do mapa. E ele faz ali uma série de milagres, uma série de sinais para aquele povo daquela região. Ainda tem ali mencionado a cura do servo centurião, que nós vemos em Mateus 8. Vocês lembram que o centurião ele tinha um alto grau na escala do exército romano, e ele procurou a Jesus porque o seu servo estava doente, prestes a morrer. E ele, como que ele abordou Jesus? Ele falou a Jesus: eu sei que eu não sou digno de você ir à minha casa, mas também sei e creio que se você disser apenas uma palavra, meu servo estará curado. E Jesus, o que Jesus replicou? Jesus falou o seguinte: a fé que você demonstrou é maior que eu vi em toda Israel. Ou seja, o que ele está dizendo? A um centurião, um romano, que não era judeu, não era do seu povo, ele falou que a fé dele em crer que Jesus, ele poderia curar o seu servo, somente dizendo, sem precisar ir até a casa dele, era uma fé maior que ele tinha visto em todo Israel. Então imagine o tamanho da fé desse centurião, mostrando que a fé dele era muito maior que a fé dos judeus. E aí ele disse para o centurião que ele poderia voltar, que o servo dele estaria curado. E no mesmo momento o servo dele foi curado. Mais um sinal, um milagre de Jesus relatado nessa fase que é chamada de auge de sua popularidade. Temos também a expulsão dos demônios do Gadareno. Temos a escolha dos demais discípulos ali em Marcos 3, de 13 a 19. E temos o famoso Sermão do Monte, ali na Galiléia, onde ele reuniu multidões para passar os ensinamentos do reino de Deus, que as pessoas não estavam conseguindo entender, e ele explicando o que era o reino de Deus. Então, neste período, Jesus arrastava multidões, muitas pessoas iam ouvir os ensinamentos de Jesus. E foi a fase com o maior número de milagres e sinais e ensinamentos que Jesus teve uma popularidade muito grande e, como eu disse, arrastava multidões por onde passava. Também nessa fase temos ensinamentos através das parábolas, que são aquelas histórias que Jesus conta e que sempre tem um princípio que é ensinado. Temos a multiplicação dos pães, as duas, e só para exemplificar
como Jesus arrastava e tinham grandes multidões que iam ouvir os seus ensinamentos, temos a primeira multiplicação dos pães em Betsaida, que foram para 5.000 homens, mais tantas mulheres e crianças, e a segunda multiplicação em Decápolis, que foi para 4.000 homens, mais crianças, mulheres, enfim, a quantidade de pessoas que iam ouvir os ensinamentos de Jesus e presenciavam seus milagres, seus sinais e ouviam principalmente os seus ensinamentos. Então, essa fase foi o auge da popularidade de Jesus, porque foi a fase em que grandes multidões presenciavam e viam os milagres e ouviam os seus ensinamentos. Aqui eu coloco como foi o final de toda a escolha de todos os 12 discípulos, eu coloco ali só para nós termos em mente os 12 discípulos ali, é só uma figura, um desenho, né? Temos Pedro, Filipe, Mateus, Judas, Tiago, João, o outro Tiago, André, Bartolomeu, Judas Iscariote, Simão e Tomé. Então, só para termos o nome dos 12 discípulos que foram escolhidos nesse segundo período, que foi o auge da popularidade de Jesus. E aí chegamos ao período de rejeição, que é o período onde o próprio povo judeu, movido pelos líderes religiosos, principalmente os fariseus, começaram a ter uma rejeição muito grande com os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus eles eram contrários a alguns costumes religiosos que existiam na época. Então, esse período é chamado período de rejeição, porque é um período que diminui muito a popularidade de Jesus. Jesus, nessa época, como eu disse, ele desafia muitas autoridades religiosas, e aí eles começam a conspirar para matar Jesus, porque os ensinamentos de Jesus estavam ameaçando a autoridade religiosa que eles tinham sobre o povo, principalmente os fariseus. Então foi neste momento, neste período de ministério de Jesus, que eles começavam a conspirar e tramar para a morte de Jesus. Também nesse período nós vemos em Mateus 11, do versículo 20 a 24, a condenação que Jesus faz a Cafarnaum. E por que ele faz essa condenação a Cafarnaum? Porque essa região foi a região que presenciou o maior número de sinais, maior número de milagres que Jesus fez. E mesmo assim, foi o povo que rejeitou mais a Jesus, que não se arrependeu das suas atitudes, não se arrependeu dos seus costumes. Então, apesar de eles terem visto o maior número de sinais, maior número de milagres, eles foram um povo de coração duro, que rejeitaram, que não se arrependeram da vida que eles tinham, das atitudes que eles tinham. Então, Jesus, nesse momento, ele condena ao povo daquela região de Cafarnaum. Também nós vemos nesse último período de rejeição que Jesus, além da Judéia, da Samaria e da Galileia, ele foi a diferentes regiões como Tiro, Sidom, que são regiões um pouco mais distantes ali da onde normalmente ele exercia o ministério. Também destaca-se nesse período que foi o período que Jesus ensinou mais os seus discípulos. Então foi o tempo que ele conseguiu instruir e andar mais ao lado dos 12 discípulos. Então ele já não arrastava grandes multidões, mas os seus ensinamentos foram dados de maneira mais particular, mais específica aos 12 discípulos. Então foi neste período. E muito importante o que aconteceu nesse período foi a declaração de Pedro ali em Mateus 16. Em Mateus 16 é relatado aquela situação em que Jesus chega para os seus discípulos e diz: quem que o povo fala que eu sou? E aí os discípulos falam: olha, alguns falam que você é Elias, alguns falam que você é João Batista, alguns falam que você é Jeremias, que você é um profeta. E aí Jesus ouve e depois ele pergunta: mas quem vocês acham que eu sou? E aí tem a famosa frase de Pedro, que fala: tu és
Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz que quem revelou isso a Pedro não foi ele mesmo que distinguiu isso ou que pôde falar isso, que foi o Espírito Santo que falou isso, que realmente ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então isso é uma marca importante nesse último período, que os discípulos, por andarem mais perto de Jesus e os ensinamentos estarem sendo dados mais especificamente para eles, eles conseguem entender realmente quem é Jesus, que ele não era um profeta, ele não era João Batista, ele não era uma pessoa que somente ensinava, que ele era o Cristo, ele era o Filho do Deus vivo. Então isso é muito importante que a gente fixe nesse período de rejeição. Então, recordando o ministério de Jesus, vimos que ele foi dividido em 3 períodos. O primeiro período, que são mais ou menos 8 meses, é o período que tem menos fatos, menos coisas relatadas na Bíblia. Depois tem o período de maior popularidade de Jesus, que Jesus arrastava o maior número de pessoas, grandes multidões, que ele realizou o maior número de sinais e milagres, que ensinava para grande quantidade de pessoas. E o terceiro período, como acabamos de ver, que ele teve uma diminuição da popularidade, porque ele começa a desafiar com seus ensinamentos as autoridades religiosas daquela época, e ele começa a dar um ensino mais particular, mais específico aos 12 discípulos, que começam a entender quem realmente Jesus é, o Filho do Deus vivo. E qual é a importância na prática de nós entendermos como que foi e como que se sucedeu o ministério de Jesus Cristo? Na prática, para nós entendermos qual é o nosso ministério, porque nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Então a pergunta que eu faço a você é a seguinte: qual é a fase do seu ministério? Você está na fase da obscuridade, ou seja, com poucos fatos relatados, poucas atitudes realizadas? Ou você está na fase da popularidade, que você está pregando o evangelho no teu trabalho, ou no local que você estuda, para a sua família? Ou você está na fase de rejeição, que você está desafiando a sociedade, os costumes, as regras e a moral da sociedade com a palavra de Deus? Qual fase do ministério você está? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês na aula de hoje. Sempre lembrando que antes de começarmos a exercer os ministérios, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Por quê? O exercício do ministério, nós vamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Então, temos que estar preparados, porque as tentações virão, porque o inimigo, Satanás, não gosta que preguemos o evangelho. Pelo contrário, existe uma guerra espiritual. Ele quer que nós caiamos em tentação, que nós pequemos, que nós não possamos exercer o ministério. Então temos que estar cheios do Espírito Santo, temos que estar preparados para podermos exercer o nosso ministério, porque a partir do momento que começamos a pregar o evangelho, o arrependimento, a morte do Filho de Deus, a morte de Jesus e sua ressurreição para a vida eterna, quando começarmos a pregar as boas novas, o inimigo vai ficar incomodado e sofreremos vários ataques do inimigo. Então temos que estar preparados para o exercício do nosso ministério. Uma última reflexão que eu deixo a vocês hoje, na nossa aula que estudamos como que foi o ministério de Jesus, os principais pontos que olhamos hoje na nossa vida prática, do nosso dia a dia. Existem pessoas que passam em branco e outras deixam marcas para a glória de Deus. E a pergunta que eu deixo para reflexão: qual dessas pessoas você quer ser? Você quer ser um crente, agente secreto, que não deixa marca? Ou você quer ser
uma pessoa que deixa marcas, que faz diferença na sociedade, para a glória de Deus, não para teu mérito próprio, mas para a glória de Deus, cumprindo a missão que Jesus nos deixou, que é proclamar a salvação em Jesus Cristo. Nós somos chamados a exercer o ministério de proclamação das boas novas. Que tipo de pessoa que você vai ser? Não deixar marca, passar em branco, não, eu sou crente, mas eu não falo do Evangelho, ou você vai cumprir a missão deixada por Jesus Cristo no seu ministério, de proclamar as boas novas, proclamar o arrependimento, a morte do velho homem e o novo nascimento do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Qual dessas pessoas você vai ser? Eu deixo essa pergunta para reflexão e gostaria de terminar a nossa aula de hoje com uma oração. Vamos todos orar? Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de podermos estar estudando sobre o exercício do ministério do seu Filho Jesus aqui na Terra. Tantas coisas é que aprendemos sobre os sinais, sobre os ensinamentos, sobre tudo que o Senhor nos deixou durante o teu período aqui na Terra. Que possamos, Senhor, exercer o nosso ministério, tendo como exemplo o ministério que o Senhor realizou aqui. Que possamos estar pregando o Evangelho a toda criatura, para que as pessoas possam ser salvas pelo sangue do seu Filho Jesus. Que não nos envergonhemos do Evangelho jamais, Senhor, mas que possamos, Senhor, estarmos sendo fortalecidos pelo seu Santo Espírito. É o que eu te oro e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Que tenhamos todos uma excelente semana e que o exemplo do ministério de Jesus Cristo esteja vivo e real em nossas vidas. Um abraço e um bom fim e uma boa semana a todos.